Dizem que seguir Jesus significa um monte de coisa. Alguns dizem, siga Jesus, que você nunca mais vai sofrer. Outros dizem, siga Jesus, que você vai ter o melhor dessa terra. Será que é isso mesmo? Será que quando Jesus convidou você para segui-lo, ele não tinha algo muito maior? Quero te fazer um convite. Vamos ouvir o que ele quis dizer quando ele falou, me segue. Em Mateus, capítulo 25, 31 a 46, Mateus era um dos homens que seguia Jesus e ele narrou as coisas que Jesus fez, as coisas que Jesus falou, o que ele disse, o convívio, as histórias, e colocou isso nesse livro que nós chamamos do Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas notícias, ou as boas notícias de Deus, segundo escreveu esse homem que andava com ele, Mateus. Um texto muito interessante. A gente nessa série, o que de fato significa Jesus, a gente está sempre olhando para quando Jesus chama os seus discípulos para seguirem, ou toda vez que ele faz algum tipo de instrução, alguma conversa que tem a ver com vem, que tem a ver com vinde, que tem a ver com vão, alguma coisa relacionada a alguma ação. E hoje a gente vai ver um recorte muito especial que Jesus faz. Mateus 25, de 31 a 46, quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então ele se sentará no seu trono glorioso. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E ele porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer, tive sede, e me deste de beber, era estrangeiro, e me acolhestes, precisei de roupas, e me vestistes, estive doente, e me visitastes, estava na prisão, e foste visitar-me. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente, ou na prisão, e nós fomos visitar-te? E o rei lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que o fizeste a um desses meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e aos seus anjos, pois tive fome, não me deste de comer, sede, não me deste de beber, era estrangeiro, não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. Então ele também perguntou, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? Ele responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse texto, essa passagem que a gente leu, ela é um pouco diferente daquelas que a gente leu, ou da classificação do que a gente leu nas últimas semanas. Por quê? Em todos os episódios, vocês devem lembrar, e se você não lembra, é só você rever um pouco das nossas séries. Elas estão aí, as nossas séries elas estão no nosso site, fazendo a propaganda, ou elas estão aí no Facebook, para você ver, acompanhar um pouco do que a gente está falando aqui. Todos os outros episódios, Jesus está chamando alguém. Vem e me segue. Vem, você quer me seguir? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ou, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. É sempre alguma coisa que tem a ver com o início. Repararam? É um convite para o início, ou uma demonstração do que de fato significa seguir Jesus. Só que esse texto, esse vinde de Jesus, ele é um pouco diferente, porque ele não tem a ver, principalmente, com o início. Ele tem a ver com o que, gente? Com o
final. E o final tem a ver com uma verdade que a Bíblia ensina, que é sobre o último dia. A gente ouve falar muito sobre fim do mundo. A gente fala muito, e cada vez mais em moda, e obviamente precisa estar, sobre as questões naturais, as catástrofes, se a Terra realmente tem um prazo de validade, coisas parecidas assim. A verdade sobre todas essas coisas, que nem sempre é excludente, ou na maioria das vezes não é excludente, com toda essa questão da ecologia, é que quem vai por fim à história é de fato Jesus Cristo, quando ele um dia voltar. Todos nós aqui conhecemos a ideia de que Jesus um dia veio. E contamos, inclusive, hoje, o ano de hoje, 2014, a partir da referência do nascimento de Jesus. Ainda que tenha aí a possibilidade de alguns errinhos de cálculo, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas o fato é que hoje o nosso ano, 2014, é depois de Cristo. Só que existe uma outra verdade, que um dia Jesus voltará, falamos disso aqui há uns 2, 3 meses atrás, ele voltará e vai consumar a história. Ou ele vai terminar essa história e começar uma nova. E nesse início, nessa nova história, ele vai, como o texto disse aqui, ele falou, separar as ovelhas dos cabritos. Em outras palavras mesmo, não é uma separação zoológica. Os elefantes dos hipopótamos, os macacos das zebras. É a ideia aqui das ovelhas, ou seja, gente que de fato o seguiu, o entregou a vida para ele, e os cabritos, que foram aqueles que não seguiram, que não se importaram com Jesus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, 2 perguntas cruciais surgem, Giovanni, aqui pra gente. Pode botar aí o PowerPoint, não o vídeo. Esse é o vídeo. Essa é a musiquinha para você esperar o PowerPoint, né? Pode botar aí que está na mesma pasta aí da série. 2 perguntas cruciais. Eu estou sem meu negocinho. Pode clicar uma vez. A primeira delas é: com que critério Jesus vai julgar as pessoas? Ainda que a gente diga que ele é soberano, ele faz o que ele quiser, mas ok, com que base, quando esse dia chegar, eu serei visto, eu serei taxado como um cabrito ou como uma ovelha, que Jesus vai levar em consideração para isso? E a outra pergunta é: por que é que Jesus, é uma pergunta aí, faz esse recorte de falar sobre isso agora? E a gente vai tentar responder todas elas. A primeira pergunta é: com que critério Jesus vai julgar as pessoas? Primeira vista, nos parece, não é verdade, que tem a ver com o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Aliás, esse, no senso comum, na espiritualidade, na fé popular das pessoas, esse é o critério pela qual as pessoas acreditam de fato que serão julgadas, em primeiro lugar, ou absolvidas e condenadas. Melhor dizendo, eu vou ser absolvido com aquilo que eu fiz de certo versus aquilo que eu fiz de errado. E a gente pesa na balança. O outro critério, que a gente às vezes acredita, é um pouco além desse. Se eu fiz o certo mais certo e não fiz o errado mais errado. Ou seja, a gente no fundo, acredita que existem certos mais certos e a gente acredita que há errados mais errados. Assassinar é pior do que mentir. Ajudar os pobres no Natal é melhor do que ajudar um turista perdido na rua. E a gente começa, não é? Existe um certo mais certo na nossa mente, ou no senso comum, senso popular, e existe o errado mais errado. E a gente começa, se não é a balança do certo versus o errado, ok, eu não ajudei, eu ajudei o turista e também, né, ajudei os pobres no Natal. Ligaram para mim, eu dei lá a minha contribuição. E claro que eu menti algumas vezes, mas eu não cheguei ao nível de assassinar uma pessoa. E a gente vai colocando isso para tentar achar que esse é o nosso critério. E quando a gente olha para esse texto, a gente de fato fica confuso, porque Jesus fala assim: olha, eu vou separar e vou perceber que os que deram de comer aos que têm fome, os que deram de beber a quem tem sede, os que acolheram os estrangeiros, os que deram roupas aos nus, os que visitaram os enfermos e os doentes, esses serão os que vão para o céu, morar na eternidade com Deus.
E olha que esse texto, Jesus está falando de um certo mesmo, né? Se a gente olhar para esse nosso critério, não é assim, olha, eu passei a minha vida inteira, eu fui à igreja, eu devolvi 10 centavos de troco, eu disse obrigado e por favor e desculpas às pessoas, né? Eu paguei os meus impostos, eu fui uma pessoa educada, todas essas coisas eu consegui fazer e tal. E aí a gente começa a olhar que, peraí, Jesus está falando pão, água, roupa, enfermo, preso, estrangeiro. Caramba, é um certo demais, não é verdade? Com que critério Jesus vai julgar as pessoas? Ah, meus queridos doutores, isso tudo tem a ver com quem é o nosso advogado. De fato é que se a gente for julgado pelas nossas obras e obras somente, e a gente vai entrar no texto para entender por que Jesus quis dizer com isso, todos nós seremos condenados. A diferença é que alguns terão um advogado muito especial chamado Jesus Cristo. E, diferente talvez do que a gente esteja pensando quando é a questão do advogado, ele não apenas defende a gente com os seus argumentos. O que Jesus faz é defender a gente com a sua própria vida. Ele não vai tentar convencer a Deus de que o Felipe foi um bom garoto. Nota 8, 7, 6,5, já 5,5 para passar. 5 e Jesus me dá meio ponto. Deus me dá meio ponto e eu passo de ano. Não é que Jesus vai tentar convencer a Deus, ou a justiça de Deus, essa figura do advogado, de que eu fui uma pessoa boa. A verdade é que Jesus é o nosso advogado, tendo a Ele mesmo como referência de justiça. Isso que é uma loucura. Algumas pessoas estudando a Bíblia falam que essa é chamada da santa troca. Da maneira seguinte, Deus começa a olhar para mim, porque Jesus é meu advogado e morreu por mim. Deus olha para mim da mesma maneira como Ele olha para Jesus. Jesus é santo, Ele é perfeito, Ele é incondenável pelos seus pecados porque Ele não pecou? É. Então, quando Deus olha para mim, porque Jesus é meu advogado e deu a sua vida por mim, quando Deus olha para mim, Ele olha e vê a perfeição de Jesus, ou a perfeição de Jesus é dada para mim. E sabe o que também é mais bonito nisso? O contrário também é verdadeiro. Ele olha para Jesus e você sabe o que ele vê? Ele vê o Henrique, ele vê o Felipe, ele vê o João, ele vê o Giovanni, ele vê a Carol, ele vê o Jeff. E aqui eu não estou dizendo quem é melhor ou quem é pior. Todos nós somos tão terríveis, que quando Deus olha para Jesus e vê a mim, sabe para onde Deus manda Jesus Cristo? Para a cruz. E aí vem aquela velha verdade que talvez você já tenha aprendido desde de criança ou de muito tempo, que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. E que, às vezes, de tanto a gente repetir, a gente perde a força, a dimensão de tudo isso. De que, quando Ele olha para mim, eu vou ser absolvido nas regiões celestiais no último dia, porque não por causa de qualquer coisa que eu fiz, e o vídeo, taraná, daqui a pouco vai mostrar para você um pouco isso, por nada que eu fiz, mas porque Deus olha para mim com o critério que Ele olha para Jesus, perfeição. Mas para que isso acontecesse, gente, o contrário também precisava ser verdadeiro. Ele precisava olhar para Jesus como Ele olha para mim, para que os meus erros, os meus pecados fossem colocados nele, e a santidade e o perdão, a libertação, né, o passaporte carimbado de Jesus fosse dado a mim. Então, o mérito da salvação é de quem, gente? É meu ou é de Cristo? É de Jesus. Por isso eu quero mostrar para você, agora pode estar um vídeo já está há algum tempo rodando aí na rede, há bastante tempo, mas que de uma maneira mais engraçadinha, mostra um pouquinho essa realidade que a gente acabou de falar. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I try to live a good life. Well, let's see how. This way.
please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, you know, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. Mm-hmm. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. Mm-hmm. And is this your subscription? I only read the article. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Essa é a ideia. A gente, de uma maneira diferente, divertida, mais animada, ele fala essa realidade sobre a questão do nosso julgamento. A Bíblia nos fala lá em Efésios, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se orgulhe, porque somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Em outras palavras, ninguém é salvo por causa daquilo que fez. A gente depois, as consequências dessa nossa salvação, a gente vai falar um pouquinho disso, é que são a razão pela qual as boas obras existem. Mas a gente é salvo pela graça, porque Deus olha e me julga pelo critério Jesus, pela régua chamada Jesus, que é o nosso advogado que se deu por nós. Agora, o contrário também é verdadeiro. Não só a questão de Jesus e nós, mas nós e Jesus. Mas se a gente tirar Jesus da história, se a gente tirar Cristo da história e falar assim, não, eu vou chegar adiante, porque esse texto não fala que alguns chegarão diante do tribunal de Deus. Ela fala que todos um dia chegarão diante do tribunal de Deus. Uns vão chegar com esse advogado e outros vão chegar sem. E a Bíblia também ela é dura o suficiente para mostrar que vão existir as ovelhas, mas que também existirão os cabritos ou os bodes. Aqueles que se forem tentar ser pesados pelas suas boas e más ações, qualquer tipo de balanço com isso, serão absolutamente perdidos. Estão preparados, é o que a Bíblia nos diz, para a condenação eterna, para o inferno. E só existe uma maneira de se safar dessa. Falei, não é tentar ser melhor, não é tentar ser mais alguma coisa, não é tentar olhar para essa escala de valores e de ações e falar assim, eu vou começar a fazer isso a partir de agora, porque a gente vai ver que não é exatamente isso, mas é falar assim, quem será o meu advogado quando eu estiver lá diante de Deus? Com que critério eu quero ser julgado? Com a régua Jesus ou com a régua eu mesmo? Com a régua eu mesmo, só tem uma coisa destinada, não a você, mas a todos nós, a perdição eterna, o inferno, a não salvação. Para nós que confiamos em Cristo Jesus, como aquele que se entregou por nós, deu a sua vida na cruz, é o nosso advogado, está preparado para a gente, não por nós, mas pelos méritos, pelo favor, pela graça, pelo amor de Jesus, a eternidade ao lado de Deus. Não é para fazer nenhuma
nenhum medo, mas para expor as Sagradas Escrituras, se você ainda não entregou o seu coração a Cristo, se você, por algum motivo, ainda confia em você, ainda acha que é uma questão de certos e errados, e não uma questão de quem morreu por você, se entregue hoje para Cristo, se entregue hoje para Jesus, porque você será eternamente salvo e vai começar a desfrutar hoje, não deixe isso para amanhã, hoje, uma vida eterna com Deus, que começa com o coração religado com o Pai e que termina quando a gente for morar com Ele eternamente. O comentarista diz, ainda para enfatizar que a nossa salvação não é pelas nossas obras, ele diz ainda a Deus, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, não é por aquilo que a gente fez, mas antes da fundação do mundo, antes que o mundo houvesse, antes que o tempo começasse a contar, Deus já havia preparado um lugar para aqueles que são seus filhos, para aqueles que um dia vão vir a conhecer a Jesus Cristo, a quem Ele se deu a conhecer. Então, o critério não são as obras, o critério é a escolha do próprio Pai para que Ele entrasse aonde? No reino que já estava preparado antes da fundação do mundo. Agora, por que esse recorte é importante? E por que toda essa nomeação dessas boas obras é importante? Não é por medo, em primeiro lugar, não é por medo, não é porque Jesus quer obrigar a gente a fazer algumas coisas. Preste atenção, esse recorte é para que a gente sonde os nossos corações. Esse recorte é para que a gente sonde os nossos corações. Por quê, gente? Porque a transformação que Deus faz em nós, ela é tão completa, que quando Ele nos perdoa, você sabe o que Ele faz? Ele dá para a gente um coração novo. Ele dá para a gente um coração novo. E isso é muito importante para a gente hoje, mas eu quero explicar por que também era importante para Jesus naquela época. Naquela época existiam grupos de pessoas extremamente religiosas, mas muito distantes de Deus. Esse grupo é muito personificado no Novo Testamento, na segunda parte da Bíblia, na figura de um partido religioso, não era um partido político, era um segmento religioso chamado fariseus. E esses homens, eles tinham um orgulho muito grande, que se eram dessa facção, desse segmento, muito grande, por serem pessoas religiosas. Mas como é que eles mostravam a religiosidade deles para a santidade, para todas as pessoas? Eles faziam tudo em público. Então eles oravam em público, vozes bem altas, para que a gente passasse ali, olha que rapaz santo, está orando ali na rua Paulino Fernandes. Quando ele fazia qualquer ato de caridade, ele fazia isso de uma maneira que ele tirava uma selfie, o fariseu, né? Ele dava assim e fazia assim, e postava no Facebook. Era o início da selfie nesse tempo. Para quê? Para que ele pudesse ser visto por todos. Imagina como devia ser de fato o Facebook do fariseu, cheio de boas obras, né? Eu estou orando, né? Ainda faz gesto de contemplação, de introspecção com Deus. Tudo ele fazia. E aí, o que Jesus faz? Ele faz um recorte diferente. Ele fala de quem não é visto, ele fala daqueles cujo amor, a quem o amor não é muito popular. Ele não está falando de praça pública, Jesus. Jesus não está falando dos grandes lugares. Jesus está desmascarando a religiosidade das quatro paredes, mostrando que quem tem o coração transformado, porque foi alcançado por Deus, começa a se importar com gente assim. Não para tirar uma selfie, não para aparecer, não para ser visto pelas pessoas, porque cuidar desses não cuidados não era nem popular naquela época. De visitar um enfermo, não é na praça pública. De visitar um encarcerado, não é na sinagoga que o encarcerado estava preso. E aí Jesus começa a falar de todas essas coisas para que aqueles fariseus, ou qualquer pessoa que supunha ser religiosa, comece a sondar os seus corações. Assim, cara, eu oro na praça pública, eu dou esmola quando alguém está vendo.
mas eu nunca visitei um enfermo, eu nunca visitei, ou se visitei um enfermo foi com um grupo muito grande de pessoas que pudessem me ver, ou uma pessoa que estava presa, ou não dei um pão, ou não dei uma água, ou nada disso. Meu coração não ama essas coisas. E aí ele pudesse sondar o seu coração. O que Jesus está querendo com a gente é exatamente isso. Primeiro lugar, para que a gente avalie se de fato a gente teve um encontro com Deus. Esse é o primeiro lugar. Porque se a gente percebe que nada mudou, é porque nós não fomos mudados. Se a gente percebe que o nosso olhar continua um olhar indiferente para todas as pessoas, especialmente aqueles que sofrem, a gente começa a ter que questionar a nossa salvação. Porque eu começo a perceber, não tem fruto, não tem nada externo que mostre que o meu coração foi transformado por Deus. Aí vem a pergunta, será que eu de fato fui salvo? E a resposta não é, então eu vou começar a fazer boas coisas. Não, é Senhor, transforma o meu coração para que eu possa, essas boas obras possam ser evidências, mostras, provas de que de fato alguma coisa aconteceu dentro de mim. Isso é uma coisa. Outra coisa é se você começar a olhar dentro de você e falar, não, eu conheço Cristo na minha vida, mas essas coisas estão distantes, ok? É mais um outro check-up importante para a gente perceber o que aconteceu com a gente, que a gente começou a não se importar com quem Jesus falou que quem tem um novo coração começa a se importar. O que de fato aconteceu? Por que o nosso amor se esfriou? Por que o nosso amor não se importou mais? E Jesus não está dizendo aqui, não é um checklist, né? É o enfermo, é o preso, porque Jesus não inclui, por exemplo, aqui os mendigos, que é uma categoria, né? Jesus não inclui aqui, por exemplo, aqueles que têm algum vício em relação a alguma droga, e a gente vai lá, visita, atua. Jesus não está querendo fazer um checklist, mas mostrar sobre, ou uma categoria daqueles a quem, ou lugares onde não é popular mais amar. Onde não faz tanto sucesso. E aí a gente pode ter 3 reações com isso. Eu quero pontuá-las aqui para vocês, vou mostrar. Diante disso tudo, a primeira reação é a sofisticação da dor. Ou seja, não é fome de pão, a gente olhar esse texto e falar assim, não é fome de pão, Jesus está falando de fome de vida. Jesus não está falando de sede de água, Jesus está falando de sede existencial. Quem vê assim, enxerga que Deus só se interessa por uma coisa na gente, a nossa alma, como se nós não tivéssemos o quê? Corpo. Então a nossa primeira reação é olhar para esse texto na sua também literalidade. Jesus não está só sofisticando a dor. Eu sei que às vezes, dependendo do país onde a gente mora, e dependendo do contexto onde a gente vá, imagina uma vila nos Alpes suíços. E a gente olha para esse texto e fala assim, eu não tenho que fazer nada. Porque não tem nem quem é enfermo, ou se o enfermo está tão bem tratado. Claro que eu acho que a gente pode ampliar isso para aqueles que, se todas essas questões aí, elas estão de alguma maneira supridas, o ser humano ainda tem dentro de si inquietações, problemas que precisam ser olhados por nós, que somos seus discípulos, e se importar com isso. Mas eu não queria que isso fosse apenas a sofisticação da dor, até porque a última vez que eu chequei, o meu país, o nosso país, não é um Alpe suíço. O Rio de Janeiro, a zona sul do Rio de Janeiro, não é um Alpe suíço. Essas questões estão muito próximas da gente. A primeira questão é a sofisticação da dor, a primeira reação. A segunda dele é o esforço vão. É você sair daqui, diante dessa mensagem, diante de tudo isso, agora que eu vou amar as pessoas, agora que eu vou dar primeiro prato para o mendigo, agora que eu vou para a prisão. É a obra pela obra. É mais ou menos a reação quando o Brasil começou a perder da Alemanha. E aí, assim, faz 1, tá ruim, faz 2, tá horrível, tá 3, tá péssimo, faz 5. E aí, assim, agora todo mundo vai pro ataque, né? O goleiro vai pro ataque, jogar na linha, porque a gente vai reverter esse quadro, porque tá 5-0 pro outro time. Não é aí.
Não vai funcionar esse esforço vão de querer amanhã, hoje ou agora amar as pessoas, porque fica parecendo sim que é a obra pela obra. É tentar virar o jogo pelo um esforço que vai ser vão, porque de fato não vai acontecer. Terceira reação, o dilema inútil, que é uma outra questão que existe aqui. Eu prego o evangelho, toda vez que a gente fala de questão social, eu faço questão de colocar isso, né? Eu prego o evangelho ou dou às pessoas a roupa? Porque, às vezes, algumas pessoas começam a discutir umas questões bobas em relação a esse assunto. De que a função da igreja, ou a responsabilidade da igreja, não tem a ver, presta atenção, não tem a ver com o que Jesus disse nesse texto. Não é uma incongruência? Espera aí, a igreja, ela tem uma responsabilidade praticamente única de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho. Aí eu fico olhando para esse texto e eu fico olhando, Jesus olhando para a gente, fala assim, olha, mas se você foi transformado por mim, claro, além da pregação do evangelho, você vai ter um interesse por pessoas que não são vistas como essas que são no texto. Você vai ter um interesse de dar pão a quem tem fome, você vai ter um interesse de dar água a quem tem sede, você vai ter um interesse, sem sofisticação disso, é o pão mesmo, a água mesmo, de você dar comida a quem não, você dá roupa a quem não tem. Todas essas coisas, você vai ter um interesse. Só que algumas pessoas dizem não. É só a pregação do evangelho. É quase que uma escolha, gente. Eu vou optar entre obedecer Jesus em Mateus 28, de 18 a 20, que é onde Jesus fala para a gente ir por todo mundo pregando o evangelho. Eu tenho que fazer uma opção. Ou eu prego, ou eu obedeço isso, ou eu obedeço Mateus 25, 31 a 46, que é o texto de hoje, onde Jesus mostra que que os discípulos agem nas questões básicas do homem. Eu tenho que optar. Ou eu prego o evangelho, eu obedeço isso, ou eu faço isso. Me explica que opção boba é essa. Por isso que eu estou chamando de um dilema inútil, porque não há dilema nisso. Não há opção nisso. A gente não vai obedecer Jesus em Mateus 28 e desobedecê-lo em Mateus 25. Ou vai obedecê-lo em Mateus 25 e desobedecê-lo em Mateus 28. Traduzindo aqui, a gente não vai obedecer a ordem de pregar o evangelho e desobedecer a ordem de cuidar das pessoas que não são cuidadas. Ou vai obedecer cuidar das pessoas que não são cuidadas e desobedecer a ordem da pregação do evangelho. Essa não é uma escolha. É uma apresentação que as duas coisas precisam estar presentes na gente. Presentes na gente. Presentes na gente. E, obviamente, essa é a solução que Jesus quer para a gente, da maturidade. Eu separei 2 orações para a gente fazer. A primeira delas é, Senhor, refaz o meu coração para as pessoas que precisam ser vistas. É a primeira oração. Senhor, você não vai sair correndo por aí para dar o primeiro prato, você não vai sofisticar, não, o texto está falando metaforicamente, você não vai optar, não, eu não dou prato para as pessoas para comer porque eu prego o evangelho, como se uma coisa fosse opção da outra. Você vai dizer, Senhor, refaz o meu coração para as pessoas que precisam ser vistas. O problema começa aqui. É o coração da gente que precisa ser transformado. E em segundo, Senhor, me dá coragem e decisão para agir. Senhor, refaz o meu coração para as pessoas que precisam ser vistas. Senhor, me dá coragem e me dá decisão para agir. Porque um coração, às vezes a gente tem uma compaixão que acaba deixando a gente tão apaixonado pela própria compaixão que a gente não age. Por isso que um coração transformado também precisa de amor, mas precisa de coragem para a gente fazer alguma coisa. E eu acredito, eu quero falar para a igreja, para essa comunidade, que nós vamos chegar a essas raízes. Isso aqui, gente, é quase uma promessa para vocês. E quase não, é uma promessa para vocês. Quando eu olho esse texto, eu percebo que nós vamos ser também vistos. Eu vou ser condenado, nós não seremos condenados porque Jesus é o nosso advogado, ele morreu pela gente. Mas eu serei visto também
pelas coisas que fiz e deixei de fazer. E eu me quero ser achado fiel nessas coisas. E quando eu digo eu também estou entendendo que isso tem a ver com a nossa coletividade, como igreja de Cristo. Que a nossa responsabilidade, gente, aí eu falo nós mesmos, não é apenas, e quando eu digo apenas, não que isso seja simples, o anúncio do Evangelho, mas o anúncio do Evangelho também em obras, em palavras, mas em obras, através de atos como esse. E hoje, gente, preste atenção, nós somos um menininho, ou uma menininha, nós somos uma igreja nascente, nós não vamos nos reproduzir, nós não vamos plantar uma nova igreja, e talvez não seja amanhã que a gente comece alguma coisa que de fato cause um impacto, porque é isso que Jesus está cobrando da gente, mas a minha promessa é que a gente vai fazer isso como coletividade, olhar para esse texto com a seriedade que ele se apresenta. E mais uma vez, sem aquela brincadeira que às vezes eu faço, sem o jeito presbiteriano de ser. Não sei, a gente às vezes vai apoiar um lugar, às vezes a gente pode criar um espaço. Essas questões são menores diante de uma atitude da gente olhar e falar, nós seremos também conhecidos, não para a nossa glória, mas pela glória de Deus, pela fidelidade que a gente tem a Mateus 25, 31 a 46. Isso quer dizer que nós vamos ter um ministério de enfermo, vai ter um ministério de prisão, vai ter um ministério de água, um ministério de pão, Não. Isso quer dizer que de alguma maneira, ou pode ser que sim, né? Se a gente conseguir todos esses braços, louvado seja Deus. Mas a gente vai olhar para a gente e vai perceber, essa igreja olha. Não para nós, mas porque Jesus, ele vai ser glorificado para a gente. Eu tenho conversado com gente assim. Projetos de igrejas, também nas zonas sul das suas cidades, e que tem olhado para isso, sem o discurso de que o nosso olhar é apenas para a dor sofisticada. Não, nosso olhar é para a dor básica do ser humano também. E eu tenho visto como Deus tem sido fiel com essas igrejas, porque elas têm se preocupado com isso. E aqui, está gravando, né, João? Vocês podem me cobrar. Isso vai acontecer como igreja Raízes. Nós iremos agir onde ninguém está olhando, seja num presídio, numa cracolândia, numa favela, numa escola carente, população de rua, qualquer que seja, a gente vai apoiar. Mas uma coisa que é muito interessante nesse texto, é de quem Jesus cobra. Jesus olhou e fez essa cobrança para os discípulos, ou para as pessoas, para as ovelhas e para o bode. E isso foi no caminho daqui para cá. Eu fiquei pensando que a igreja, ela é uma facilitadora disso. Em outras palavras, a igreja cria programas, ela cria atividades, ela cria espaços, ela equipa as pessoas, mas para quê? Para que os discípulos se envolvam nisso. Para que as pessoas que frequentam, os discípulos, eles se envolvam nessa história, porque a cobrança vai acabar sendo o quê, gente? Individual. Não vai ter igreja Raízes, não existe essa pessoa para Jesus. A pessoa tem nome. O que a gente precisa é cada um em um tipo de ministério, é óbvio, em um lugar, um tipo de contribuição diferente, mas de alguma maneira se envolver, e esse é um princípio que a gente tem do início, chamado serviço, que não tem a ver apenas com o que eu faço aqui dentro, mas o que eu faço lá para fora também. Um espaço onde a gente possa contribuir dessa maneira. Para concluir aqui, gente, a gente louvar o Senhor. Você, discípulo de Cristo, como o seu amor está agindo? É uma pergunta. Como o teu amor está agindo? Você, discípulo de Cristo, peça a transformação do seu coração. Você, discípulo de Cristo, peça ação e coragem. Você, discípulo de Jesus, coloque essas obras no lugar certo. Não que elas vão causar o amor de Deus, mas que elas vão ser reflexo de um coração transformado que Deus está fazendo em você. E você que ainda não conhece Ele, não tente fazer isso para qualquer coisa, mas fala, Senhor, que hoje eu te conheça, para que eu tenha um coração novo, meus pecados perdoados e aí meus olhos abertos para entender o que é que o Senhor quer para a minha vida. Vinde benditos de meu Pai. O que é que de fato significa seguir
Jesus também passa pelo olhar por aqueles que não são vistos, também passa pela ajuda daqueles que estão necessitados. Não disse eu, disse Jesus. Vamos embarcar nessa, gente?